Oi gente, tudo bem? Então, decidi gravar hoje, não ontem, porque fiquei bem chateada com o que aconteceu. Caiu a internet, um fio, né? Eu mandei lá, consegui mandar mensagem, né? Pelo pouquinho de que tava funcionando, né? Diária no meu celular, consegui mandar mensagem pra eles lá. E estourou um fio, arrebentou um fio e por isso a gente ficou sem internet. Eu fiquei bem chateada ontem, daí não consegui gravar o vídeo, né? E daí eu falei assim, quer saber? Hoje eu vou gravar em meio à natureza. Tem algumas coisas que não são naturais aqui, né? Uma cadeira, umas telhas, um negócio de lixo. Mas enfim, gente, foca no restante da paisagem. Eu não vou virar pro lado de lá, porque minhas roupas estão tudo no varal. Enfim. Vou gravar como se fosse uma aula ao vivo mesmo, tá? Porque eu acho que assim vai me ajudar a não ficar tão preocupada com imperfeições. Porque eu tenho esse problema de perfeccionismo, que eu já expliquei em um vídeo no TikTok, que isso não é bom, não é uma coisa boa. É uma coisa que tem me atrapalhado por muitos anos e, enfim, vida que segue. Eu estou com o notebook aqui para mim poder ver o que está na apostila. Então, de vez em quando eu vou olhar aqui pro lado para poder gravar, tá bom? Para poder falar com vocês. Então, a gente viu lá na aula anterior, eu fiz uma introdução, me apresentei, falei meu nome, porque eu estava nessa profissão. E hoje nós vamos continuar e agora nós vamos entrar realmente para a aula de como fazer sobrancelhas. Teórico, né? Mudei um pouquinho o ângulo aqui por causa do sol. Que o sol ele está passeando, tá vendo? Enfim, vamos continuar aqui. Então, né, tem uma introdução na apostila, se você for acompanhar lá. E a gente começa falando que a sobrancelha, ela é a moldura do olhar, né? Em poder de levantar e abrir o olhar quando elas são bem feitas. Só quem vai conseguir definir tudo isso é um profissional que vai conseguir desenvolver todas essas coisas. Como que eu posso dizer? Vai conseguir desenvolver todo o potencial da sobrancelha somente o profissional, porque o profissional está estudando há muito tempo como deixar a sobrancelha do jeito que ela fica mais bonita. Então é isso que você está fazendo a partir de hoje, está estudando, né? Hoje não, né? Que a gente começou a aula na segunda-feira. Está estudando e aprendendo a ser o profissional que vai saber como deixar o olhar mais harmônico, proporcional e extrair o melhor daquela sobrancelha, tá? Conhecimento é uma das coisas mais importantes que podemos adquirir ao longo da vida. A única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. Você pode tirar tudo de você. E se você tem conhecimento, se você sabe fazer alguma coisa na vida, você vai sempre ter uma profissão. A partir de hoje você sempre vai ter uma profissão. Não importa se você trabalha de CLT, se isso aqui vai ser uma renda complementar ou qualquer coisa assim. Você sempre vai ter, a partir de hoje, uma profissão que você pode recorrer em qualquer situação, seja para aumentar seus lucros, seus ganhos, ou seja para substituir e ser o principal. Na página 4 que diz sobre investimento versus lucro, né? O design de sobrancelha é a área que você vai ter o investimento mais baixo de todos. Eu diria que assim, chutando bem alto nos preços agora de 2026, você vai gastar acho que uns R$250, no máximo, assim, chutando bem alto assim mesmo. Porque é baixo, assim, né? Então, tipo assim, seu investimento inicial na área de sobrancelhas vai ser muito alto, porque você vai ter que investir em todo o material, né? Que você vai ter que comprar do zero. Você vai ter que investir em tempo e em recurso de aprender a técnica, né? Gente, o vento tá forte, tá balançando a câmera, é o vento, tá? Então, você vai ter que investir muito nesse quesito, né? Vai ser seu primeiro investimento, vai ser, né, todo o valor você vai ter que investir, né? Para comprar todas as coisas para iniciar. E você vai ter que investir muito tempo, estudo, né? Aprender, praticar o que você aprendeu. Mas depois que você investir esse início, né? Vamos dizer assim, principalmente em relação ao dinheiro, é uma coisa que gasta muito pouco mesmo, muito pouco. Então praticamente a sua pinça, ela vai durar, tipo, muito tempo. As minhas pinças duram pouco tempo porque eu atendo muito, né? Então, as minhas pinças costumam durar uns 3 meses. Mas ainda assim é muito. E eu atendo, tipo, muita cliente. Muita. Eu tenho uma média por mês, assim, umas... Agora tá um pouco mais baixo essa média porque eu dei uma parada por causa das crianças e tal. E agora eu tô me reorganizando no meu salão novo. Se você me acompanha no TikTok e no Instagram, você sabe que estou de mudança, me mudei lá. Então, por causa disso, eu tô atendendo um pouco menos. Mas, assim, eu tenho pelo menos 30 clientes. Então, 30 clientes pelo menos. Então, é como se fosse uma cliente por dia. Então, eu uso bastante a minha pinça, ela dura bastante. Mas já cheguei a usar a minha pinça, tipo, sei lá, em 100 clientes por mês e ela durar, tipo, uns 2, 3 meses, entendeu?
Mas, porque ela vai ficando meio que cega, assim, né? De tanto fazer assim, ela começa a não puxar o pelo mais, tá bom? Mas é uma coisa barata. A pinça, assim, que é o mais caro que você vai ter que investir de uma vez, é uns 20 reais, mais ou menos, uma pinça boa. Mas dá pra você fazer com pinça mais barata, dá pra fazer com pinça que nem a Natalia Beauty lá, ela faz com pinça de 50 centavos. Eu não consigo pegar o pelo com aquela pinça lá, eu acho horrível, quebra o pelo, eu não consigo, entendeu? Mas ela, não sei como que ela faz lá, né? Mas eu vou falar mais dos materiais que vão ser usados mais pra frente. Mas, basicamente, você vai gastar muito pouco, né? E comparado ao teu retorno, né? Então, tipo assim, por mês, eu acredito que eu gasto, assim, né? Eu invisto o meu investimento em sobrancelha. Não passa de 50 reais, eu diria. E o lucro por trás disso é sempre mais de um salário, entendeu? Isso que eu tô muito pouco. Tô terminando pouco agora por causa que eu tô nessa fase de adaptação, mudança, vim morar em chácara. Então, né, é isso. Então, ele é na área de beleza, design de sobrancelha é o mais barato. É a área mais barata que você vai conseguir encontrar em questão de investimento e lucro. Então, vamos lá, né? Materiais utilizados para o design de sobrancelha. Então, aqui tem uma listinha, mais ou menos, do que vocês vão usar, né? Pinça de ponta reta, pinça de ponta fina e pinça chanfrada. São 3 pinças que vocês vão usar bastante. Agora, eu não tô com nenhuma pinça aqui, porque eu estou gravando essa aula na minha casa e as coisas estão lá no meu estúdio, lá longe daqui, uns 14 quilômetros. Mas, basicamente, eu uso só a chanfrada. Eu aprendi, no começo eu comprei todas as pinças e fui usando até eu achar qual que eu me adaptava mais, e eu gosto agora de usar basicamente só a chanfrada. Então, compre as 3 pinças que você vai experimentando até você achar a ideal para você. Tem gente que só gosta de usar de ponta reta, tem outras que gostam de usar só de ponta fina. Vocês podem acompanhar alguns vídeos aí na internet, vocês vão ver que tem gente que gosta bastante daquela de ponta fininha. Eu não gosto, eu prefiro a chanfrada, das 3 pinças, né? Escovinha de sobrancelha, você pode usar tanto as que elas são descartáveis quanto aquela que não é descartável, mas eu prefiro a descartável, que é mais seguro em questão de biossegurança, né? Tesourinha também, vocês vão usar tesourinha para poder cortar os pelinhos, muito importante. Lápis dermatográfico, ele é um lápis preto, eu vou mostrar para vocês os materiais, eu vou fazer um vídeo depois. Tô faltante, me desculpe, mas é isso, é o que temos, né? Igual eu falei, vou fazer como dá, se é porque de desculpa eu tô cheia, né? Mas eu vou mostrar certinho depois as listas de material para vocês, né? Quando eu for lá para o meu salão, meu estúdio lá. Linha de costura, a gente vai usar para poder fazer as marcações, né? A caneta em gel é muito fácil. Ela é a que mais ajuda você na hora de você desenhar a sobrancelha, sem precisar ficar forçando muito. Você com a mão levinha, você consegue fazer o desenho da sobrancelha e assim não atrapalha você fazer não atrapalha, tipo assim, não borra, não sai pro lado errado, porque você vai ali com a mãozinha bem leve, que isso é uma coisa muito importante se vocês aprendam. Para fazer sobrancelha tem que ter mão leve, principalmente na hora de fazer o desenho. Na hora de fazer outras coisas, não tem problema, mas treinem a mão leve de vocês, porque tem que ter mão leve para poder fazer o alinhamento, porque senão vai ficar tudo borrado, é mais difícil quando você tem a mão pesada. Mas não é possível, você vai treinando isso, né? A gente não nasceu sabendo. Quem aqui nasceu sabendo andar, falar, comer? A gente nasceu sabendo chorar só. Sombra para sobrancelha vocês vão usar também, que é para poder finalizar a sobrancelha, para camuflar falhas, melhorar a qualidade da sobrancelha para vocês tirarem fotos. Paquímetro é uma régua bem específica para ser usado com sobrancelhas. Na verdade, acho que paquímetro é da área de construção, na verdade, né? Mas a gente adaptou para poder usar, né? Na sobrancelha, para poder medir, né? A gente viu que dá para ser usado, né? Então, os paquímetros de construção, por exemplo, são diferentes dos paquímetros de sobrancelha, né? De paquímetro de sobrancelha é os 6 centímetros, mais ou menos, assim. 10 centímetros, acho que isso, na verdade. 5 centímetros é assim. Enfim, assim como várias outras coisas em área de beleza, escovinha de interdental, a gente usa às vezes para fazer linha de costura. São de outras áreas que a gente foi entendendo que a gente dava para usar aquele material para aperfeiçoar o trabalho de sobrancelha, de fazer sobrancelha, né? Palito de laranjeira, para poder limpar a rena, espelho de mão para você poder mostrar para o seu cliente o resultado do teu trabalho, rena, tintura, mas eu vou dar uma dica de uma coisa que é os dois juntos, né? Algodão, luva descartável, e daí materiais descartáveis no geral, né? Tipo algodão, máscara, luva, essas coisas que você se sinta segura, se sentir mais segura e passar mais segurança para o teu cliente. Navalha elétrica ou lâmina, eu prefiro hoje em dia lâmina porque eu jogo fora, né? Uso e jogo fora.
apesar de que navalha elétrica é bom para algumas peles muito sensíveis. Tem senhorinhas, né, de idade, assim, por exemplo, que tem a pele muito, muito fina. Então, se você usa uma lâmina, às vezes é muito fácil cortar, ou então elas descamam muito, entendeu? Então, às vezes você não vai cortar a pele da cliente, mas você vai passar a navalha e na hora não vai aparecer nada, mas depois ela vai ficar com uma dermatite, uma irritação na pele, porque a pele de idoso é muito fina, muito fininha e muito seca também. Então, isso vai trazer um desconforto pós o design. Então, é bom ter uma navalha elétrica por causa disso, que dela vai cortar vai aparar só as penuginhas assim, sabe, os pelinhos bem fininho, e não vai machucar a pele da sua cliente, porque o corte dela é mais superficial, não é tão preciso quanto de uma lâmina ou navalha. Água micelar para fazer a limpeza e álcool 70 para higienizar todas as coisas. Outra coisa que eu não coloquei aqui, mas que é importante vocês terem, é uma maquininha de esterilizar, ou vocês podem fazer isso na casa de alguém, ou no salão de alguém, de alguma amiga. Eu tenho uma lá que é bem pequenininha, tem uma estufa bem pequenininha assim eu mostro pra vocês também, que eu uso pra colocar as pinças lá, porque assim, é muito difícil acontecer, mas às vezes algumas clientes saem um pouquinho de sangue, assim, então, né, por conta de hepatites, né, que é mais provável, né, das doenças infecciosas ali, acho que não é doença mais que fala, é infecções, acho que é infecções hoje em dia, não é DST, mas é IST, né. Mas das doenças ali, das infecções ali, é mais fácil de você ter certeza que não tem nenhuma contaminação, né? Mas ali é mais fácil hepatite, né? Que é mais comum, né? Mas, enfim, vamos continuar aqui. O que é sobrancelha? Vamos lá para a página, acho que agora tá na página 7. Tá? O que é sobrancelha? Ele tem uma sobrancelhinha lá que eu fiz pra vocês de florzinha. Faz tanto tempo que eu fiz essa sobrancelha. Eu coloquei o significado da sobrancelha no dicionário, porque eu gosto muito disso. É uma celência arqueada, guarnecida de pelos, que se dispõe em cima da órbita ocular. Então, é tipo pelo que fica em cima da órbita ocular. A órbita ocular, né, o teu olho, o que você sente aqui, o teu olho mesmo, e aqui é o crânio, o ossinho, né? Toque isso, vocês de vocês, e sintam. Isso é muito importante vocês saberem, vocês tocarem vocês e vocês verem isso, observar nas clientes de vocês, nas pessoas em geral. Porque vai ter cliente que vai ter muito pouco pelo ou vai ter zero pelo. E daí você vai rejeitar a cliente, vai fazer uma rena nela, por exemplo, porque ela não tem pelo nenhum para você fazer. Vai fazer sim. Só que onde você vai sentir? Você vai sentir que logo acima do olho tem o ossinho. Normalmente a sobrancelha fica em cima desse ossinho. Toca a sua sobrancelha e sente aí, ó, o teu olho, o espaço aqui, ó, do ossinho teu. E em cima tem eu tento fazer como se fosse vídeo ao vivo, mas na hora que passa um carro eu não consigo. Eu tenho que parar. Então sentam aí, né, onde a sobrancelha de vocês tem o ossinho aqui, ó. Tem o ossinho. Daí tem uma camadinha de gordura, vocês sentirem com a mão bem levinha, tem uma camadinha como se fosse de gordura assim em cima, que faz um voluminho pra daí vir ter os pelinhos. Bem complexo, né? Mas às vezes é tudo falta de atenção da gente. A gente não toma atenção, não presta atenção nessas coisas e acaba virando, tipo, nada assim, entendeu? Nenhuma importância no nosso dia. Então ali, né, qual a função da sobrancelha, né? A sobrancelha tem duas funções muito importantes no nosso organismo, biologicamente, né? Que é proteção e comunicação. Então, vamos falar primeiro de proteção, né? A sobrancelha, ela é feita com esse formato aqui, naturalmente, porque a intenção dela é que toda gota de suor, ela não caia dentro do seu olho, porque é diferente o suor do olho da gente, né? O suor do rosto da gente é diferente do que tem dentro do nosso olho, né? O suor da gente vem com poluição, contaminação da nossa testa ali, vem escorrendo, né? E vai pro olho, pode causar danos, né? Pode arder e tal, né? Nosso olho não é tão sensível assim que vai prejudicar grandemente por causa do suor, mas a função da sobrancelha biologicamente, né? A primeira função dela é impedir que entre água de suor dentro dos nossos olhos, ou qualquer tipo de água. Ele vai direcionar, né? Para os lados, né? Da sobrancelha. Então, né? A minha sobrancelha é bem arqueadinha, né? Mas ela vai direcionar para cá e para cá e não vai cair dentro do nosso olho, o suor. A segunda função da sobrancelha é a comunicação. Já viu aquela frase que fala bem assim, no visagismo, que vai ser um pouquinho mais para frente, a gente vai conseguir estudar bem certinho isso. Mas já viu aquela frase que fala bem assim, eu posso até não falar nada, mas minha cara denuncia tudo que eu tô sentindo. Então, tipo, faça assim e faça algumas expressões, dá um sorriso, né? Dá um sorriso, faz careta, pra você ver como o teu rosto, ele modifica, né? E principalmente na área das sobrancelhas, né?
Então ela foi feita para comunicação também. Ela ajuda na comunicação para trazer mais entonação e mais confirmação daquilo que nós estamos falando ou nos comunicando. Certo? E o que é design de sobrancelha? Design vem da palavra desenho. Então, design é o desenho que a designer faz. Quando tem o R no final, ner, somos nós. Design termina com N, né? Designe. É uma palavra que não é português, né? Óbvio. Daí é o que você faz. Então, o design de sobrancelha é o que nós fazemos. Então, o design de sobrancelha é a técnica que a designer faz. Nada mais é do que você desenhar, né? Vem da palavra design, desenho. É você desenhar a sobrancelha para ela ficar com o formato desenhado. Para ela ficar bonita, para ela ficar harmônica, para ela ficar linda, belíssima. Agora você vai ver o outro lado da natureza. Eu mudei por causa do sol, porque o sol, igual eu falei, está passeando. E vamos continuar, porque eu também parei um pouco porque eu tava sem memória. Gente, olha o tanto de perrengue que eu tô passando. Um dia acaba a luz não, acaba a internet. Também acabou a luz, acabou hoje, de manhã a luz. Tipo, ontem acabou a internet, daí voltou a internet só de manhã. Daí acabou a luz, daí fiquei sem luz. Daí depois voltou a luz. Daí agora, tava gravando pra vocês e ficou... Tava sem memória. Então, voltei e é isso, gente. Eu quero que vocês se concentrem nesses perrengues meus pra depois, quando vocês forem falar, ai, é muito difícil saber fazer sobrancelha, tem esse problema e esse problema. Cara, se for por problema, olha o tanto de problema que eu tô passando. Mas eu tô aqui dando aula pra vocês, tô fazendo uma coisa nova pra mim. Então, quando vocês forem fazer sobrancelha, é uma coisa nova pra vocês. Vocês vão lembrar de tudo isso e vão falar, não, se minha professora conseguiu, eu também consigo. Então, vamos lá, pro sistema tegumentar agora. O que é sistema tegumentar? Lá na página 8, tem uma imagenzinha aqui, ó. Tá vendo ali, ó? Aqui, ó. Sistema tegumentar. E o que é sistema tegumentar? Nada mais é do que um nome científico, um nome que a biologia deu para o sistema da nossa pele e pelo. O que nós, ali na imagem parece uma coisa muito grossa, mas é tipo uma coisinha super fina, que é a nossa pele e pelo. Isso é o sistema tegumentar. É isso aqui, né? A composição da nossa pele. Então, nós temos ali na imagem lá o eixo do pelo, que é o que nós vemos aqui por fora, né? Os nossos pelinhos que nós conseguimos ver, tanto da sobrancelha quanto do braço, do restante do corpo. A gente consegue ver esses pelinhos, né? Que é o eixo do pelo, né? Que tá pra fora. Mas esse pelinho, pode ver que ele tá lá enfincado na parte mais profunda da pele. Pode ver lá, ó, que tem, ó, epiderme, derme e a tela subcutânea, que pode ser hipoderme também, tá? Algumas imagens, se você procurar no Google, vai estar escrito hipoderme. E o pelo, né, você pode ver lá também que ele tá com vaso sanguíneo da derme. Ó, tá vendo aqui, ó? É só pra você depois olhar lá na apostila que eu te mandei, aqui, ó, tá vendo? O vaso sanguíneo aqui tem todas as explicações. Então eu vou ficar te explicando sobre essas coisas que tá escrito aqui, ó. Tá? Músculo eretor, que faz o pelo ir pra cima, nascer pra cima e não entrar de volta pra dentro da pele. Mas isso também tem a ver com a queratina da pele, etc. E outras coisas, mas daí a gente estuda mais quando faz curso. Ah, não, agora vai passar um avião. Faz curso e estuda sobre no de depilação, eu aprendi mais isso. Então nós temos lá os vasos sanguíneos que estão na hipoderme, ou na tela subcutânea, que é onde o pelo está enfincado, né? E o vaso sanguíneo é que alimenta esse, né, o folículo piloso, a raiz do pelo, para que o pelo cresça, nasça e saia para fora da pele e fique do tamanho que ele biologicamente tem que ficar. Cada parte do nosso corpo tem um tamanho de crescimento do pelo. Todo o pelo é feito da mesma coisa. Tudo é feito de queratina, tá? Daí depende da quantidade que tem de queratina, a quantidade o local do nosso corpo que o pelo tá. E tem dois tipos de pelo, a gente vai aprender ali mais pra baixo. Mas ali, ó, o folículo piloso e a raiz do pelo ali, músculo eretor, glândula sebácea, que vai lubrificar esse pelo para que ele possa, né, estar nutrido, saudável, brilhante. Porque a gente acha que isso é loucura quando a gente pensa em pelos do corpo, mas a gente não acha que é loucura quando a gente pensa em pelos do cabelo, por exemplo. Que também é um pelo, só que é um pelo super comprido. E isso que faz nutrição pro pelo ser bonito. E o pelo da sobrancelha a gente quer que seja bonito também, né? A gente não quer que seja bonito o pelo do restante do corpo. Tem umas partes que a gente nem queria que nascesse, nem crescesse esse pelo, né? Então, queria focar bastante naquela parte ali que é o vaso sanguíneo da derme. Que pode ver que o pelo, a raiz do pelo ali, ela tá dentro dela, tá sendo alimentada pelo vaso sanguíneo, para que não só para que o pelo cresça, né? Essa é a parte boa. O pelo vai crescer por causa disso, mas a parte ruim é que é por causa disso que vai doer pra caramba também.
Tanto porque tá muito profundo, você pode ver que tá na última camada de pele, pelo, quanto porque ele está sendo alimentado por sangue, né? Ele está sendo ali, né, constantemente estimulado para que ele possa crescer. Então isso é o que causa as dorzinhas. Vamos continuar. Vamos falar agora das fases do pelo. O pelo, nosso pelo do corpo inteiro tem essas 3 fases: anágena, catágena, telógena. Ali tem uma imagenzinha para vocês também, né? Olha lá aqui. Tá espelhado? Tá, não sei se quando for o vídeo pro YouTube vai ficar espelhado também. Mas aqui, ó, as 3 fases do pelo. Na fase anágena é a fase que eu acabei de falar pra vocês, que é onde o pelo tá recebendo sangue bastante. Pode ver que tá bem grudadinho ali, quase semelhante à imagem anterior, só que um pouco menos detalhada. Mas ali também tá grudadinho ali na raiz, tá recebendo nutrição, sangue. O sangue leva tudo que ele precisa, oxigênio, nutrição, tudo que ele precisa para ele poder crescer e desenvolver-se. Então, né, ele vai indo ali, né. Outra coisa que eu esqueci de falar antes lá, o pelo tem mais uma função, que de proteção, eu falei, né, mas tem outra proteção, que o pelo, na verdade, o nosso corpo, ele não distingue pelo de cabeça, pelo de corpo, o cérebro não distingue isso, entendeu, ele vai mandar pra tantos. O que distingue isso é, tipo, a região que tá, entendeu, daí ali vai crescer mais ou vai crescer menos, tipo, o pelo da cabeça, o cabelo cresce muito, né, o pelo da sobrancelha cresce menos, mas todos eles são feitos para proteger o nosso corpo, né, tanto do suor quanto dos raios UV, da poluição, de tudo, entendeu? Agora voltando aqui para as fases do pelo. Então a fase anágena é a fase que está o pelo crescendo ainda, né? O pelo está começando a se desenvolver, está começando a sair para fora ali. Então é uma fase que o pelo está sendo muito alimentado por sangue e está bem, tipo, na fase que ele é um bebê, que a gente fala, né? Que a gente está dando, vamos dizer, pensando em um bebê, é a fase que o nosso corpo mais dá atenção, entendeu? É como se a gente fosse literalmente ter um bebê. O bebê a gente dá muita atenção pro bebê. A gente alimenta ele, cuida dele, faz tudo o que ele precisa para que ele cresça e se desenvolva bem. Então, essa é a fase anágena no nosso corpo. Nosso corpo está dando toda a atenção para aquele pelo, para que ele cresça. Então, essa é a fase anágena e 85% dos pelos da nossa sobrancelha estão nessa fase, tá? Fase catágena é a fase que o pelo já é adulto, que ele já cresceu, ele já sabe se virar sozinho, ele não precisa mais tanto assim da ajuda do corpo, que ele já tá tudo certo. E só que só 10% dos nossos pelos estão nessa fase anágena, que é a fase de crescimento total do nosso pelo, né? Então, 10% dos nossos pelos, né? E daí você pode ver ali pela imagem que é uma fase que já não tá mais, né? A raiz ali, o sanguinho ali, as veias, já não tá mais presa, sendo alimentada. É uma fase que já, tipo, cessou isso. Ela só tá bem preso na raiz ainda, mas ele ainda não está mais sendo alimentado para que ele possa crescer, que ele já cresceu tudo que ele tinha para crescer, né? Isso ali teve o tempo dele, ele cresceu e é isso aí. Ele já é um pelo adulto. São 10% dos pelos que estão nessa fase. E a fase telógena é um pelo idoso. É um pelo velho que já está na fase de queda. Você pode ver ali pela imagem que ele já está praticamente solto na pele, né? Ele já não está mais agarrado pelo poro, né? Pelo folículo piloso, ele já está solto, não está recebendo mais. E é esses pelos que quando a gente passa a mão assim mais forte, ó, aqui ó, saiu um aqui no meu dedo. Não vai dar pra vocês verem que esse celular aqui não foca de perto. Mas se você passar no teu sobrancelha, se você passar no teu olho, às vezes os cílios vai ter caído aqui, ou o cabelo, mesmo que a gente passa a mão assim, sai um pouco, a menos que você tenha algum problema de queda capilar. Mas no natural, isso acontece todo dia. Com o cabelo é mais, gente. A gente perde 150 fios, se não me engano, por dia, 100 a 150 fios. É bastante. Mas a sobrancelha é menos, mas ainda assim, é comum você passar a mão assim, só de passar a mão cair um pelo, não quer dizer que você tá passando por uma queda de sobrancelha e ficar sem sobrancelha. Normalmente, né? Tem questões hormonais e tal. Mas, a fase telógena, todo mundo passa por essa fase. E essa fase é a que cai os pelinhos, eles já estão velhos, estão soltos no folículo peloso. O folículo é o buraco onde o pelo vai nascer, vai sair. E então, se você passa a mão, já sai e pronto, né? E não dói, né, quando isso acontece. Agora, por que a gente sente tanta dor na hora de fazer o desenho de sobrancelha? Adivinha? Isso mesmo, porque nós estamos, quase todos, 85% dos pelos estão na fase anágena, que é a fase que está sendo bem nutrido. Ainda mais esses pelinhos aqui que a gente tira, e daí quando eles estão crescendo, a gente vai lá e tira de novo. Eles estão crescendo, a gente tira de novo. E é por isso que dói tanto para fazer a sobrancelha, porque como vocês já viram, estava todo sendo irrigado ali por sangue, bem grudadinho no nervo ali, pra gente ter sensações também. Isso é uma outra coisa. Meu Deus, gente, eu juro que na próxima vez que eu for dar aula vai ser melhor. Mas isso acontece na aula presencial também, né?
os pelos, né, eles ajudam a gente sentir, eles ajudam no tato também. Então, por isso que o nosso sistema nervoso, ele faz parte dos pelos. Porque se você tocar, tem partes do cabelo, assim, muito na ponta a gente não sente, mas quando a gente toca aqui em cima, assim, ó, só de passar a mão, assim, de leve, a gente sente. Porque eles ajudam a gente a sentir. Então, o sistema nervoso tá ligado nos pelos, e por isso que dói também. Por causa do sistema nervoso, que são os nervos, e por causa que eles estão sendo irrigados com sangue para poder crescer. E é por isso que dói tanto. Última camada da pele, sendo irrigado por sangue, e por isso que às vezes sai um sanguinho quando puxa o pelo, e fazem a gente sentir as coisas. Por causa disso que dói fazer a sobrancelha, dói tirar pelo de qualquer parte do corpo da gente. Tá? Uma coisa bem importante, eu não sei se eu tenho aqui na apostila, mas eu já vou falar já. Em questão de falhas, né, por exemplo. Para vocês entenderem. Quando a gente está na fase telógena, às vezes acontece de aparecer falhas na sobrancelha, que são falhas naturais, que a gente chama, e são diferentes das falhas mecânicas. Tem um vídeo meu no Instagram falando sobre isso, que estou mostrando a sobrancelha do meu marido, que está passando por essa fase em mais de 5 pelinhos um do lado do outro. Então, assim, não é pelo da cabeça, né, gente? Que se cair um pouco de pelo, a gente não... Um pouco de cabelo, né? A gente não vai sentir tanta falta, né, ali. Mas na sobrancelha, como não é uma quantidade enorme de pelos que a gente tem, se mais de 5 pelos caem um do lado do outro, às vezes até 3, a gente sente uma falta, fica um buraco na sobrancelha. Eu mostrei esses dias para as pessoas, aqui não vai dar pra ver, eu acho. Mas aqui no comecinho da minha sobrancelha, agora já começou a crescer já. Tinha passado por isso, mas é porque eu fiquei com uma espinha, e daí ela meio que deu uma bloqueada, lógico, obstruiu ali a passagem do pelo, e não nasceu pelo, eu fiquei com um buracão aqui na sobrancelha. Então, quando acontece isso, são falhas naturais, que é porque caiu mais de 5 pelos no mesmo lugar, ou mais de 3 pelos, e fez uma falha natural que vai voltar novamente, provavelmente, a nascer e preencher aquele buraco. Agora, quando é falha mecânica, o que é? É quando a gente tira pelo no lugar errado, e às vezes, de tanto tirar pelo no lugar errado, vai causar, sim, uma queratinização no folículo piloso, e não vai sair pelo mais, nunca mais. Não importa o que você faça. Tem como a gente fazer reconstrução de sobrancelha? Tem. Inclusive, é uma das coisas que eu ensino. Tá até na apostila aqui para mim poder ensinar. E eu ensino as minhas alunas a fazer reconstrução de sobrancelha não invasiva, tá? Só que se você tem um folículo piloso que ele foi já cicatrizado, vamos dizer assim, né? Que ele foi queratinizado ali, tipo assim, de tanto fazer, tirar o pelo, tirar... Às vezes ele faz o quê? Ele tipo, cria uma camada protetora ali, naquele sanguinho, vamos dizer assim, ele cicatriza. E daí não sai pelo ali mais, entendeu? Claro que o nosso corpo tem outras formas. Ele cria novos folículos pilosos em volta, e daí é nisso que pode entrar a reconstrução da sobrancelha. Então ela pode, né, tipo, como posso dizer? O pelinho do lado, o folículo do lado vai como se fosse tampar o buraco desse, mas esse aqui nunca vai voltar, entendeu? Se ele cicatrizou ali, ele nunca mais vai voltar, então não importa se a gente faça um procedimento invasivo ou não. Tem hoje em dia técnicas para poder implante, né, transplante de sobrancelha, tem. Mas eu sou um pouco meio assim com transplante de sobrancelha, gente. Porque, na verdade, não é pelo da sobrancelha que você tira da cabeça, né? Então, é um pelo que tem um DNA, vamos dizer assim, que ele vai crescer muito, igual o cabelo de cabeça. Então, acho que é isso que eu queria falar sobre as fases, sobre falhas, né? Falhas mecânicas, falhas naturais, reconstrução, de como voltar. Outra coisa. Lembrei. O quanto tempo vai levar para o crescimento do fio é o ciclo daquele fio. Daí, igual eu tinha falado, depende de cada região do corpo, o tamanho do ciclo desse fio. O cabelo leva anos para completar o ciclo dele, desde a fase anágena até a fase telógena. E daí cada parte do nosso corpo tem um período, né, para completar esse ciclo. A sobrancelha, o ciclo dela é de 5 meses. Então significa que a cada 5 meses, 5 a 9 meses, na verdade, depende da genética da pessoa, mas é cerca de 5 meses. Cada 5 meses, a sua sobrancelha vai ser uma nova sobrancelha. Todos os seus pelos já caíram e nasceram novos pelos. Tem pessoas que duram mais, demora mais e duram uns 9 meses mais ou menos. Mas a maioria é 5 meses. Aquele pelinho já caiu e já voltou um novo pelinho de novo. Então isso significa que a parte boa é que, tipo assim, se você fez uma brown lamination, por exemplo, que é um procedimento que está muito em alta agora, mas acabou danificando, a pessoa deixou tempo demais e danificou teus pelos, em 5 meses você pode ter sua sobrancelha nova de novo. Mas a parte ruim também é que se você tirou a sobrancelha errada um tempão, vai demorar mais ou menos 5 meses para você ter sua sobrancelha grande e aquela falha recuperada de novo, porque é mais ou menos esse tempo, no mínimo esse tempo, para o seu pelo se tornar adulto, para ele estar na fase catágena, para ele sair da fase telógena, que é a fase que caiu, ele
ir pra anágena e ir pra catágena. Outra coisa, se você arrancou seu pelo, se seu pelo, né, tipo assim, quebrou na fase catágena, ele ainda vai ter que passar pela telógena para depois passar pela anágena, entendeu? Como que eu posso dizer que sem ser tão confuso assim? Seu pelo precisa de tempo para poder crescer, entendeu? Então, tipo, por exemplo, na pele aqui, ele tá aqui na fase anágena, ele tá aqui assim. Daí na fase catágena ele tá aqui e na telógena ele vai estar um pouco para fora, que é tudo a adultice do seu pelo, por exemplo, entendeu? Então, se na fase telógena, na fase catágena, que ele tá mais ou menos assim, ele quebrou, então vai demorar, ele vai aparecer uma pontinha só para outra fase, para daí ele começar de novo o ciclo, entendeu? Tipo assim, se foi quebrado, se foi tirado com navalha, se ele foi quebrado, ele não vai começar do zero. Ele começa do zero a partir de quando a gente arranca ele pela raiz. Quando ele é epilado, ele é cortado tanto por corte químico ou por navalha, essas coisas, ele pode estar ainda na fase de adulto dele, e daí vai ser menor o ciclo de tempo dele crescer, enfim, isso interfere, tá? Não sei se vocês entenderam bem, mas qualquer coisa vocês deixam nos comentários me perguntando, eu explico melhor essas fases do pelo. Daí tava editando e lembrei de uma coisa bem importante, né? E daí resolvi gravar assim na mão pra mim saber e colocar lá na parte do vídeo certa. Eu tava falando sobre cortar o pelo, né? Quando corta o pelo, ele engrossa e na verdade não. O que acontece é que o pelo ele é feito assim, ele é tipo grosso e vai afinando, e a ponta dele fica fininha. Quando você corta ele numa parte, você vai ver a parte do corpo do pelo, vamos dizer assim. E o corpo do pelo é mais grosso do que a ponta. Por que a ponta é fina? Por causa de atrito. Na hora que ela vai nascendo, né, na nossa pele, a gente não consegue ver porque é muito microscópico. Mas ali o vento já vai fazendo, a gente vai passando a mão, vai tendo atrito com poluição e vai deixando esse pelo fino. E ele vai ficando fininho ali na pontinha dele, né? Então ele vai crescendo fininho. E quando ele sai da pele fazendo assim, o atrito natural, ele deixa o pelo mais fino do que quando a gente corta ele. E daí a gente corta ele na base, né? E daí, quando ele tá nessa base, ele já tá grosso. Então, o que a gente consegue ver? A gente consegue ver o corpo do pelo e por isso parece que ele está mais grosso. Mas ele, na verdade, não está mais grosso. Ele está na mesma espessura de que ele é naturalmente. O que pode estar acontecendo? Às vezes, né? Mas eu notei que meu pelo ficou mais grosso depois que eu cortei ele na navalha, ou sei lá. Você pode estar passando por algum período hormonal diferente, ou alguma coisa nos seus hormônios modificaram que trouxeram uma espessura maior do seu pelo. As mulheres, por exemplo, nós passamos por fases, às vezes, no nosso ciclo menstrual, ou conforme a nossa idade vai avançando, vai diminuindo os hormônios de estrógeno e progesterona e vai aumentando um pouquinho de testosterona. Não aumentando, mas é que como uma baixa, o outro vai, tipo assim, se sobressaindo, sabe? É assim, é mínimo, gente, a testosterona que existe na mulher, mas existe. Só que isso pode interferir na questão de quantidade de pelos. Por isso que as mulheres mais velhas vão começando a ter pelinhos aqui embaixo que quando é jovem não tem. Entendeu? Por quê? Por causa que vai ficando essa questão hormonal, entendeu? Que vai interferir. Então, o que pode ter acontecido é isso. Que quando você cortou, ao mesmo tempo na tua vida, você estava passando por um ciclo hormonal que fez diferença nos teus pelos e foi engrossando por causa disso. Só que é uma coisa que a gente às vezes não repara, né? A gente só vai reparar isso quando a gente olha e fala, nossa, meu pelo ficou mais grosso porque eu cortei. Mas não naturalmente, biologicamente, é impossível, gente, cientificamente. Seu pelo só vai ser mais grosso se você tiver passado por alguma coisa hormonal. Mas ele naturalmente não vai ficar mais grosso porque você cortou ele na navalha. A única coisa que você vai fazer é ver aquela ponta cortada. E o que vai acontecer? Quando ele for crescendo, essa ponta vai se desgastando e vai ficar fino de novo. Vai ficar a pontinha fina de novo. E ele vai voltar a ser da grossura que ele era. Entenderam? Agora vamos lá para tipos de pelo. Nós temos 2 tipos de pelo no nosso corpo, que são os pelos nas fases de lanugem. Na fase não, os pelos que são lanugem não é fase, então fase por causa do assunto anterior. E os pelos terminais, terminal. A lanugem o que é? É um pelo fino, macio, suave, transparente. É o pelo que a gente tem no rosto, por exemplo. Que por mais que seja um pelo que em algumas peles dê pra ver, ainda assim comparado com outras partes do corpo, que a pessoa tem outros tipos de pelo, ele ainda é um pelo transparente, ele é um pelo muito mais fino. Que é um pelo que serve para proteger dos raios UV e para trazer mais sensações, né? Para ajudar no toque, né? Na questão do tato que eu tinha falado para vocês anteriormente. E o pelo terminal, ele é um pelo grosso, né? Ele é um pelo que ele é bem encorpado, ele é visível. E seus pelos normalmente estão em áreas mais sensíveis do nosso corpo. Por exemplo, na nossa cabeça, perto dos nossos olhos, dos nossos cílios, as axilas, virilha, né? Tirando homens, né, que tem mais pelos terminais do que as mulheres, né, por questão de genética daí, mas para daí questão de comunicação e biologia, né, de diferenciação de macho e fêmea, do que necessariamente outras coisas, né, proteção, por exemplo. Mas
tem esses dois tipos de pelo no nosso corpo. E a sobrancelha é um pelo terminal, tá? É claro que nós temos que levar em consideração a genética de cada pessoa. Vai ter pessoa que vai ter geneticamente uns fios, né, pelos mais finos, que é aquela pessoa que, por exemplo, não tem pelo nenhum no braço. Mas só que daí a sobrancelha dela vai ser mais fina também, entendeu? Mas, tipo assim, se comparando um pelo com o outro que a pessoa tem, aquele pelo ali é o pelo terminal. A da sobrancelha, por exemplo, é um pelo terminal. E no braço ela não tem nada de pelo, entendeu? Então, isso é genético. Então, tem pessoa que tem mais pelo, tem outras pessoas que não tem. Por isso que é importante a gente não comparar uma cliente com a outra, uma pessoa com a outra, e nem realizar o mesmo protocolo de reconstrução de sobrancelha, por exemplo, em uma e na outra. Porque cada pessoa é diferente de uma da outra. Às vezes uma vai precisar de mais sessões do que a outra que tem um pelo mais grosso, né? Enfim, entenderam? Então é isso, tá? Obrigada por ter assistido a aula. Nós vamos hoje ficar com as partes dos pelos em geral, tanto o sistema tegumentar, vamos lembrar, né? O sistema tegumentar, que é todo o nosso sistema da nossa pele e pelo, os tipos de pelo, as fases do pelo, e nós vamos acabar com pelo, porque nossa sobrancelha é feita de pelos, assim como o restante do nosso corpo é feito de pelos, mas depende do ciclo de vida deles, do quanto eles duram, depende da região do nosso corpo e o propósito pelo qual eles foram criados, para proteção, para comunicação e etc, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa nos comentários para mim, por favor, ou você pode me mandar lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui vou tentar deixar aqui, ó, o arroba meu, mas é arroba moça da sobrancelha, e qualquer lugar que você me procurar. Procura a moça da sobrancelha que você vai achar eu, tá? É isso. Na próxima aula nós vamos falar sobre visagismo, é muito importante. E é visagismo que vai trazer pra você uma diferenciação de uma sobrancelha pra outra, pra que as tuas clientes não fiquem todas com a mesma cara, ou chegue uma cliente e você não sabe nem o que fazer nela, tá? Então a gente vai estudar sobre visagismo na próxima aula. Beijos, fiquem com Deus, tchau, até a próxima.